O tema da aula de hoje é: você não precisa investir em novos softwares ou maquinários caros para aprender a diagnosticar e tratar os seus pacientes com bruxismo. Eu sou Andréa Mello, eu ensino dentistas a serem reconhecidos na sua região, aumentando o seu faturamento, mesmo que você ainda não cobre primeira consulta ou que atenda plano de saúde. Eu sou reabilitadora oral, tenho mestrado em ciência dos materiais, doutorado em dentística, pós-graduação em prótese, pério, trabalho no Mocho, no consultório, reabilitando pacientes todos os dias, assim como você. E o que eu venho tratar do assunto hoje, bruxismo, com você, é um momento crucial da vida dos nossos consultórios que tem acontecido desde então. O que aconteceu desde 2020, 2019? O que tem acontecido? A procura por lentes de contato existe a procura por lentes de contato, mas cada vez mais a procura pela palavra bruxismo está crescendo na internet. E as pessoas estão procurando referências de bruxismo e não encontram, porque as referências de bruxismo como profissionais são escassas, muito escassas. Se você parar para pensar, não existe essa disciplina bruxismo na faculdade. Ninguém nunca te ensinou sobre bruxismo enquanto você fazia graduação. A gente entende que bruxismo é quando desgasta o dente, ou aperta, ou o que acontece, e que tem que restaurar o dente, porque perde a dimensão vertical, na maioria das vezes, nem todas. Mas, de fato, os profissionais pontas de bruxismo, eles não existem. Eles não existem na grande maioria das regiões, inclusive capitais do Brasil. E por que tem acontecido essa queda na procura de lente de contato e o aumento por bruxismo? Porque muita gente já fez lentes de contatos e facetas, e muita gente fez com sobretratamento, a pessoa nem precisava e fez lentes de contato, e às vezes aumentou demais a borda incisal, e aquilo causou uma trava na protrusiva do paciente, por exemplo, que desenvolveu bruxismo. Olha que interessante, além disso, as restaurações podem estar quebrando, porque o paciente não foi diagnosticado previamente e foi submetido a um procedimento restaurador. Então, hoje existe uma poeira, uma nuvem, um problema na comunidade odontológica, que é quando ou não indicar cerâmicas. Existem questões acerca da prótese, e eu não quero discutir aqui com vocês sobre questões de prótese, eu quero discutir com vocês sobre o bruxismo, como ele tem aumentado nos nossos consultórios. E se você perceber, cada vez mais pacientes jovens. Mas vem dentes como esses, e nós que somos formados em odontologia, temos uma visão totalmente focada em dente, porque foi nos ensinado assim na graduação, mas se você parar para pensar, existe muita informação na mucosa queratinizada desse paciente, no tipo de fratura que ele apresenta, tanto no lateral quanto no central. No tórax, que não está dando para ver aí perfeitamente, mas que ele tem uma exostose considerável, esse paciente tem. Nas inúmeras fissuras que ele tem de esmalte. O que são esses sinais clínicos? São sinais clínicos de uma sobrecarga funcional. Sobrecarga funcional essa caracterizada pelo bruxismo. E olha que interessante, o bruxismo ele é uma página em branco ainda, dentro da maioria dos consultórios. Agora, para pensar, toda vez que a gente entra no mundo da prótese, a gente tem que investir muito. Fotopolimerizador, tipo de laboratório, cerâmica, motor elétrico, cursos e mais cursos, entender de magnificação, porque para você enxergar pequenos términos, você precisa enxergar bem. Como eu falei, motor elétrico, que é um maquinário caro, multiplicador para ter um preparo liso, para ter um preparo com término minimamente invasivo, mais definido. Tudo isso faz parte do universo restaurador de investimento. Quando você é ortodontista também, tem que investir em maquinários, tem que investir muitas vezes em N cursos, como a gente sabe que tem que investir, mas ortodontista, às vezes, num approach de alinhador, mini placa, mini implante, nós temos que investir numa série de outros maquinários dentro da odontologia restauradora e esquecemos do fundamental, que é diagnosticar o bruxismo. Olha, esse livro que está aí no slide, esse livro é de 2009. Desde 2009 eu tenho lido
constantemente sobre bruxismo e visto na clínica um aumento absurdo do número de casos. Casos como esse que o paciente vem restaurar e você pode estar pensando só em restauração, pode estar pensando só em: "Eu envolvo a cúspide ou não envolvo a cúspide? Eu uso o aparelho ou não uso o aparelho? Essa ponta de canino foi embora, que horas? E o premolar? E por que esse segundo premolar não fraturou? E a cerâmica, eu faço cerâmica ou resina? Eu envolvo essa fração ou não?". Olha quantas questões meramente restauradoras nós temos nesse caso, e eu tenho certeza que você bate o olho e pensa nisso, mas a última coisa que você pensa é: "E o bruxismo desse paciente? O que que eu posso fazer por esse bruxismo? O que que eu devo fazer antes de restaurar? Eu devo fazer antes de colocar ou uma resina ou uma cerâmica? O que que eu preciso saber fazer?". E a minha pergunta é: será que para você ser um bom dentista referência em bruxismo, você precisa ter um scanner, um laser para remover facetas, ou um microscópio, ou uma tomografia? Eu, como reabilitadora, tenho 2 scanners, tenho magnificação, tenho lupa, tenho microscópio, tenho multiplicador, tenho motor elétrico, tenho isso tudo. Mas isso me faz ser muito precisa, rápida e com protocolos de reabilitação. Agora, para diagnosticar, tratar, conceituar o meu paciente de bruxismo, controlar esse paciente, dar o suporte que ele precisa, eu não preciso de nada disso. Eu não uso nenhuma dessas minhas tecnologias para o diagnóstico, tratamento e controle do bruxismo. A única coisa que você precisa investir é em estudo, é em conhecimento. Você precisa conhecer o que está acontecendo. Como eu te falei, eu não sou avessa à tecnologia, mas nós temos que caminhar juntos no investimento em conhecimento de bruxismo. Presta atenção, o paciente chega como esse paciente no seu consultório, quer colocar dente. Ele precisa colocar dente. Será que você tem um protocolo preciso de discussão de bruxismo? Será que você sabe como ele chegou nesse ponto? E essas abfrações? E dor, será que esse paciente tem dor ou não tem dor? Como é que está a musculatura dele? Trocas de restauração nesse paciente, será que vai ser fácil ele se acostumar com o novo perfil oclusal dele? Será? Será que você vai vender um tratamento odontológico para esse paciente e não vai se arrepender profundamente porque não teve um protocolo de diagnóstico antes? É claro que os ganhos com reabilitação são altos, os tratamentos são caros, mas a responsabilidade também é muito maior. A responsabilidade com o paciente, a responsabilidade de tratar esse paciente, cuidar desse paciente, de garantir as restaurações, de saber o que está acontecendo com esse paciente, o pós-operatório desse paciente, é uma série de questões aí relacionadas com a reabilitação. E o bruxismo nessa história toda? Será que você tem acompanhado o que tem acontecido com o bruxismo ao longo desses últimos anos, de 2013 para hoje, nós já tivemos um salto de definição, mudanças completas sobre o que é o bruxismo e qual o approach que nós temos que tomar com o bruxismo. E sabe o que é interessante? Você não precisa investir em absolutamente nenhum novo equipamento para ter esse conhecimento. Nenhum novo equipamento para ser referência nesse assunto que só cresce. Eu queria te perguntar: tem 3 dentistas na sua região referência de bruxismo? Bruxismo, não DTM. DTM é uma coisa, bruxismo é outra. Bruxismo, se você parar e pensar agora, essa pessoa sabe de bruxismo, eu vou perguntar para ele, colar com ele ou ser ele? Tem? Não tem. Então a minha proposta para você hoje é: mergulha nesse assunto para você ser essa pessoa, para você ser esse dentista atualizado em relação a esse assunto que mais cresce e vai continuar crescendo. Por quê? Porque esse potencial de desordem do sono, esse potencial de problemas de fratura de dente, esse potencial de desgaste, isso tudo só vai aumentar com a vida moderna. Essa nova odontologia, esse novo momento da odontologia, essa nova era da odontologia, essa nova odontologia, ela vai ser a odontologia que vai
reger os conhecimentos a partir de agora. E você precisa estar dentro, você não pode ficar para trás. É muito importante você ter algo específico para oferecer para o seu paciente dentro da primeira consulta. Então, eu quero te convidar para que você apresente na primeira consulta um método claro e objetivo de diagnóstico. O conhecimento com a aplicação de um processo estabelecido. Esse é o ponto-chave dentro do diagnóstico de bruxismo. Por quê? Você precisa de formulários específicos. Na minha primeira consulta, eu tenho os formulários com as perguntas que eu vou extrair do paciente, aquilo que eu preciso saber para decidir com ele se ele faz o bruxismo diurno ou noturno, para saber se ele vai apertar os dentes durante o dia, algo que conscientemente nós podemos trazer a consciência e ele remover, ou se ele faz o apertamento ou o apertamento, que seria o bruxismo cêntrico, ou o ranger, que seria o bruxismo clássico, o bruxismo excêntrico, durante a noite. Então, formulários que vão me levar à resposta que eu quero extrair do paciente. Isso é fundamental na primeira consulta. Palpação de cabeça e pescoço. Você entende quais são os músculos mais recrutados durante o bruxismo do sono? Durante o problema dele do sono? Será que você sabe o que está acontecendo com essa musculatura? Diferente, por exemplo, de receber um paciente que não tem dor à palpação nenhuma. Então, a possibilidade dele estar recrutando essa musculatura é diferente. É muito importante que a gente saiba ir no ponto-chave da musculatura de elevação e movimento da mandíbula. Isso é fundamental para a primeira consulta. E é engraçado que todos os meus pacientes que eu palpo todos na primeira consulta, musculatura e ATM. Todos os pacientes que eu palpo, eles falam: ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca apertou a minha cabeça. Então, nós temos que sair de dentro da boca. A boca é fundamental e eu não vou deixar de ser dentista, mas nós temos que entender que a boca está dentro de um corpo e isso tudo é regido pelo cérebro. Então, nós precisamos entender de todo o sistema. Placa diagnóstica. Placa diagnóstica é o que eu venho apresentar para vocês, que faz parte do método diagnóstico, onde eu consigo relacionar com o paciente, onde eu consigo quantificar de forma visual para que ele perceba o movimento que está fazendo à noite. Placa diagnóstica é para ser usada durante o sono. Sabe por quê? Se ele está dormindo e fala para você que não faz bruxismo, seja cêntrico ou excêntrico, que não faz bruxismo nenhum durante o sono, como é que você prova? Como é que ele vai perceber que ele realmente faz? É claro, o quarto ponto do pilar diagnóstico, o quarto ponto dessa grande etapa diagnóstico é a polissonografia, mas não é todo paciente que é adepto à polissonografia. Além disso, a polissonografia, depois da placa diagnóstica, o paciente já está convencido de que ele faz esse movimento. Ele já está convencido de que ele precisa tratar. Ele já está convencido de que ele dormiu apertando os dentes e não percebeu. E aí a polissonografia entra num ponto crucial, que é saber se esse paciente tem algum distúrbio respiratório ou não, que vai implicar no tipo de tratamento de bruxismo. Mas isso é outra etapa do método, onde eu vou diagnosticar, tratar e controlar esse paciente. Essa placa diagnóstica, eu estabeleci ela em 2019, publiquei esse artigo em 2019, trazendo aí a diferença de bruxismo cêntrico, excêntrico e essa discussão de forma bem atual. Mas desde então eu tenho feito em todos os pacientes, sejam eles pacientes do dia a dia, sejam eles pacientes de curso, ou sejam eles pacientes dentistas, que eu também atendo muito dentista. E todos gostam de ver dentro da placa diagnóstica o movimento que faz. Por quê? Porque o paciente não entende o que vem de resultado de uma polissonografia. Ele vai ler ali igual hemograma. Às vezes o paciente pega um hemograma, só olha assim e fala, tá normal, não tá normal e pronto. Mas a gente sabe que não é só o parâmetro ali definido pelo laboratório. Que vitamina D, por exemplo, vários médicos e nós também
sabemos que vitamina D precisa estar um pouco mais do que o vem no exame laboratorial. Então, a polissonografia é a mesma coisa. O paciente vai olhar e ele vai ver se está dentro, se não está dentro, e não é esse o objetivo. O objetivo principal da placa diagnóstica é que ele entenda o movimento que ele faz. E ele possa, então, fazer adesão ao tratamento, e você ganha autoridade, e você ganha ser referência nesse assunto. Esse assunto que mais cresce no nosso cotidiano. Cada vez mais você vai ver assunto bruxismo, cada vez mais você vai ver dentes quebrando, cada vez mais você vai ver restaurações falhando, cada vez mais você vai ver esse tipo de problema no seu consultório. Implantes sendo perdidos, pacientes com ortodontia que não conseguem terminar o tratamento por dor muscular, pacientes que têm intolerância a vários tratamentos odontológicos oclusais, com mudanças de oclusão, porque ele está em um momento de bruxismo, o problema do bruxismo dele está intenso, onde ele tem dificuldade de transitar, por exemplo, numa reabilitação oclusal. Então, nós temos que ter consciência e ter método dentro do processo de primeira consulta com esse paciente. Ah, Andréia, mas eu já fiz a primeira consulta, eu tenho um monte de paciente aqui e não dá mais para voltar atrás porque eu já fiz a primeira consulta. Gente, é o ponto fundamental. Se você já tem muitos pacientes dentro do seu consultório, mesmo que você ainda atenda plano de saúde, a placa diagnóstica, por ser um exame fundamental que o plano de saúde não cobre, é uma grande oportunidade de você estabelecer isso como um exame e como um ganho dentro do seu consultório. E conversão desse paciente para você, porque ele está vendo que você está preocupado com a saúde integral dele, ele está vendo que você está preocupado em diagnosticar além dos dentes, e ele está vendo que você saiu da margem, da massa dos dentistas e está se diferenciando. Então, você que tem um volume grande de paciente, é o melhor momento para você aplicar a placa diagnóstica. Você aplicando a placa diagnóstica em todos esses pacientes do plano de saúde, ou todos esses pacientes que já estão na sua clínica de forma inativa, trazendo eles e falando: olha só, eu estou estudando o bruxismo está crescendo, vocês estão dormindo mal, nós estamos com dificuldade, vendo aqui cada dia os pacientes se queixando mais. Qual o remédio que mais vende, você sabe? O Rivotril. Por que é o Rivotril? Remédio de ansiedade. Mas todo paciente que você vai lá na anamnese e ele toma algum tipo de controle de recaptação de serotonina, você pode ter certeza que os movimentos dele, se ele faz uso contínuo há muito tempo, os movimentos dele da mandíbula podem estar sendo descontrolados. Então, você pode falar isso para ele. Você fala: ó, eu estou percebendo, nós estamos percebendo, paciente quebrando dente. O remédio que mais se vende no Brasil hoje é o Rivotril. Essa medicação, ela causa, com uso contínuo, um descontrole, pode causar um descontrole dos movimentos por causa de recaptação de serotonina, de dopamina. O bruxismo tem relação com baixa de dopamina. Olha que assunto interessante para você abordar com o seu paciente. E aí você vai falar: além disso, você toma cafeína o dia inteiro, não toma? Toma café o dia todo. Além disso, você usa muita tela, muito computador. Olha, você tem todo o indício para fazer a placa diagnóstica. Vamos ver como é que você está durante o sono, antes que a sua restauração quebre, antes que você perca o implante, antes que tenha uma fratura, você está se antecipando. Está oferecendo para ele uma opção de exame para se antecipar a um problema que ele pode vir a ter. E é claro, quando você fizer essas perguntas de ouro, que são remédios de ansiedade, recaptação de serotonina, dopamina, problemas com dopamina, qualidade do sono, quantidade de tela e café, essas são 3 perguntas de ouro. Ansiedade, café e tela. Se você colocar essas 3 perguntas de ouro na sua conversa ali com o seu paciente durante qualquer tratamento, seja endo, seja orto, seja pério, seja reabilitação, seja restauração, seja harmonização orofacial, se você colocar essas 3 perguntas de ouro na conversa com o seu paciente, ele vai te dizer claramente que um dos 3 ele tem esse problema.
que já é um forte indício para ele aplicar a placa diagnóstica. Então, se você quer ser diferenciado, começa a introduzir esse diagnóstico no seu consultório, na sua rotina, que você vai ver o quanto de pacientes vão converter em tratamento e quão melhor vai ficar esse controle do seu consultório com esses pacientes corretamente diagnosticados. Ah, Andréia, você faz isso desde 2019? Desde 2019, em todos os pacientes. Eu não reabilito ninguém sem fazer a placa diagnóstica, porque eu preciso que o paciente entenda o que ele está fazendo. E de tempos em tempos, nós temos o controle disso com novamente a placa diagnóstica. E com isso, eu vou desenvolvendo uma rede de apoio, uma rede de indicadores, uma rede de pacientes que têm consciência do que ele está fazendo durante a noite. E olha que interessante, a placa diagnóstica que eu estou falando aqui para vocês que tem um impacto profundo nos pacientes, ela é um dos pontos do método DTC, diagnóstico, tratamento, controle, ela é um dos pontos da etapa diagnóstico. Diagnóstico, tratamento, controle. Existe um mundo a ser explorado ainda só sobre esse assunto, bruxismo. E a placa diagnóstica, não adianta também, pronto, ele faz o bruxismo, bota a restauração, coloca uma placa protetora e tchau. Não, não é isso. Tratar bruxismo não é isso. Tratar bruxismo não é colocar uma placa protetora. Tratar bruxismo é, primeiro, diagnóstico preciso, primeiro ponto. Segundo, tratamento personalizado. Personalizado é a palavra. E depois o controle desse paciente. Mas a conversão do diagnóstico para o tratamento passa pela placa diagnóstica. E é sobre essa placa, é sobre esse método, sobre cada uma das etapas do método do diagnóstico, tratamento e controle, que eu venho conversar com você ao longo dessas minhas aulas aqui de forma gratuita nas minhas redes sociais. Então, compartilha esse conteúdo, curte, salva para você não ficar de fora, que eu vou trazer cada live, eu vou trazer um pontinho importante do método, um pontinho importante para que você possa abranger mais conhecimento, ser diferenciado, ser referência e mudar realmente a realidade do seu consultório, fazer uma odontologia agradável, uma odontologia gratificante, uma odontologia que você sai do consultório e fala, missão cumprida, devolvi estética, devolvi função, reabilitei o paciente, deixei ele em condições ideais de saúde, fiz o meu melhor e estou bem remunerado por isso. Esse é o prazer, é promover saúde de qualidade e ser bem remunerado por isso, porque você merece, é consequência de um bom trabalho. O errado não é ganhar bem, não. O errado é fazer coisa errada e ganhar em cima de coisa errada. O que você precisa entender é que precisa de diferenciação, precisa sair da massa, precisa sair do paciente vai em você porque você é mais barato. Isso não é legal. Isso não é legal nem para você e nem para o paciente. Isso não é legal para ninguém. Então, precisa investir em conhecimento com aplicação. Não é só conhecimento, é conhecimento com método de aplicação. É conhecimento profundo com método clínico de aplicação. E é por isso que eu gosto tanto de ser clínica e professora ao mesmo tempo. Então, eu consigo estudar, trazer para vocês, desenvolver trabalho, pesquisa e aplicar na clínica de forma reprodutível. Para ensinar, você tem que trazer a reprodução, tem que validar. O método não é só teórico, eu tenho que validar, primeiro na minha clínica, depois com os meus alunos, para alcançar você que está aí me assistindo hoje. Então, durante muitos anos, com os meus alunos que caminharam comigo no presencial, validando também o método. E agora, com os meus alunos online, onde eu consigo distribuir, difundir mais áreas de conhecimento em mais regiões do Brasil, com a mesma filosofia que nós validamos, fizemos e reproduzimos. Então, a ideia é que você aprenda esse método junto comigo, por isso fica nas aulas, anota, pergunta, tira dúvidas, manda comentários, manda as perguntas, eu vou ter maior prazer de poder te auxiliar ao longo dessa caminhada de conhecimento. E lembre-se, o bruxismo só vai crescer. A nova filosofia de vida só vai fazer com que o bruxismo aumente. E nós precisamos estar preparados para ser referência nesse assunto.
Então, não sei se você sabe, você que está comigo aqui nessa live até o fim, não sei se você sabe, mas eu tenho um curso Bruxismo do zero ao avançado, um curso 100% online, onde a lista de espera está fechada no momento, mas a lista de espera está aqui embaixo. Você pode acessar, entrar na lista de espera, para quando abrir uma nova turma, nós entrarmos em contato com você e realmente você participar desse curso que vai mudar essa realidade do bruxismo em toda a sua realidade clínica, em todos os seus pacientes, aplicando o método, independente da sua especialidade. Então, foi um prazer estar com vocês até agora. Siga os meus conteúdos, compartilha e eu te vejo na próxima aula.